Compliance e Comex. Como é que essas duas áreas se conectam e como isso tem que estar muito bem feito para que seu processo de importação e exportação funcione perfeitamente. Já ouviu falar dessa palavra compliance? E não tem a menor ideia o que é isso? Vem com a gente que eu vou dar passo a passo o que é o compliance voltado ao Comex. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu estou esperando vocês lá. Bora! Importar para você parece alguma coisa custosa, complicada, difícil e longe da sua realidade? Exportar para você é a salvação da lavoura, mas você não sabe como chegar nisso? Sim, em 20 anos de experiência no comércio exterior, eu já vi muitas empresas batendo cabeça e não conseguindo achar soluções práticas para tudo. Logística, importação, exportação, desembaraço de carga. E vendo essas dores, eu consegui formatar as melhores consultorias e mentorias em comércio exterior, onde na consultoria a gente vai terceirizar os seus departamentos de importação e exportação, trazendo soluções, resultados, reduções de custo. Parece bem interessante, né? E nas mentorias eu vou ensinar com todos os meus métodos possíveis e imaginários como você vai importar e exportar, como você vai colocar o teu produto lá na Suécia ou importar o seu produto da China. Sim, nós do canal Como é que Fácil, e eu assino embaixo dizendo, Thiago Padano no canal Como é que Fácil, vou fazer isso por você. Então, o que você acha? Vem com a gente, eu vou colocar aqui na descrição como você deve importar e exportar chegando conosco. Vamos nessa, você não está sozinho nessa jogada. Vamos que eu vou com vocês e a gente vai desvendar esse mundo da importação e da exportação juntos. Sim, importar e exportar é para todo mundo e vamos conquistar o mundo juntos. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais aula. Gente, eu estou vendo uma série de pessoas falando algumas situações aqui e ali, principalmente no LinkedIn, e eu vejo muita gente falando numa palavrinha bem peculiar: compliance. Que na verdade, compliance, as pessoas vêm e colocam enfeites em palavras que nada mais é do que algo que a gente já faz. E eu explico para vocês. Vamos pensar o seguinte: toda vez que a gente tem um processo de importação ou um processo de exportação, novamente, normalmente, o seu despachante aduaneiro, aula aqui em cima sobre ele, vem com você e te entrega numerário. Ele vai te entregar o numerário de importação, com todos os impostos, tarifas e tudo mais, custos, etc., da importação. E no final das contas, ele vai chegar com a cobrança de contas. E o que é a cobrança de contas ou o fechamento de contas? Ele vai comparar A com B. Ou seja, se no numerário ele pediu 70 mil reais e o processo todo deu 68, ele vai te devolver 2 mil reais. Na exportação funciona mais ou menos no mesmo padrão. Então, tem registro de DUI, tem isso, tem aquilo, tem armazenagem em zona primária, etc. Tá? Deu processo 20 mil, vamos dizer. No final das contas, o processo não era 20 mil, custou 22. Você, exportador, vai pagar 2 mil para o seu despachante aduaneiro. Tá? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Por que eu estou tentando ir por esse ponto? Gente, tudo que é relacionado a valores financeiros, por que eu falo valores financeiros? Eu vou separar o joio do trigo. Valor financeiro é tudo que é voltado a dinheiro. Valor, cada um tem o seu valor, ética, etc. Tá? Isso é uma outra questão, mas valores financeiros é feito compliance. Quanto saiu e quanto chegou. Quanto deu e quanto custou. Quanto custa cada situação. Complexo falar um pouquinho disso, mas eu estou tentando simplificar as coisas para vocês entenderem como é que é o processo. Vamos voltar alguns passos. Vamos dizer que você vai fazer uma importação vinda lá da China. Você chegou para a gente de carga aula aqui em cima para ele e falou: "Agente, manda para mim, por gentileza, uma cotação de frete."
Simples. Container de 40, vai vir de Ningbo para Santos, eu preciso que não seja um determinado armador, eu quero que seja entregue em X dias, você vai dar as coordenadas para ele. Ele vai chegar para você e vai te mandar a proposta. Custa tanto, custa, sei lá, $1.000. Colocar no número certo. Passou um tempo, a carga foi andando, você fez o seu câmbio e tudo mais, você foi fazendo tudo isso, beleza, deu o prazo certo, vai embarcar a carga, você chega pro agente de carga, fechou o processo, falou, agente, pode ir, vamos seguir com você. Ele pode virar para você e falar assim, olha, houve algum aumento de frete aqui e ali, vou te passar uma nova proposta. De 1.000 vai custar 1.100. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está colocando na ponta do lápis, em um PDF da vida, que a proposta real agora custa $1.100 vindo do China-Brasil. Estou dando valores para vocês entenderem. Qual que é o ponto a ser dito aqui? Quando existe uma vistoria de contas frente ao processo, tudo dá certo. E o compliance nada mais é do que isso. É o quanto foi contratado pelo quanto deu resultado. Simples. Não tem choro nem vela. Gente, as pessoas começam a colocar palavras bonitas e uma coisa que a gente já faz há muito tempo. O compliance nada mais é do que a prestação de contas. Justamente isso. Quando saiu e quando chegou. Não tem muito segredo. Isso serve para importação. Isso serve para exportação. Isso serve para a sua empresa que está começando a fazer todo o processo de importação, contratado e o vendido. Como assim, Thiago? Explico para você. Vamos colocar a seguinte situação. Você vai fechar o seu primeiro câmbio, aula aqui em cima sobre câmbio, lá com o seu corretor, com a corretora de câmbio que você contratou. Você chega para a corretora e fala, corretora, olha, dólar hoje está 5,37. Vamos colocar dessa forma. Cota para mim? Ele vai cotar e vai te entregar, olha, com spread e tudo mais, aula aqui em cima sobre spread, vai dar 5,89. Estamos fechados? Estamos fechados. Se você tiver um parâmetro de tudo isso, ou seja, se você tiver uma demonstração de valores frente a tudo isso, isso é feito compliance. Ou seja, você não precisa contratar uma pessoa XYZ para fazer um compliance no seu processo de importação. Não precisa, porque quando existem valores na mesa, quando existem valores negociados, algum interveniente vai te entregar o resultado. No caso, o seu despachante. No caso, a corretora de câmbio. No caso, o agente de carga. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Gente, vamos pensar por A mais B. Toda vez que a gente trabalha com importação e com exportação, idem, nós temos valores na mão. Eu, Thiago, eu trabalho com comércio exterior há 20 anos. Faz 20 anos que eu vejo processos de importação todos os dias. Sim, todos os dias eu vejo um processo de importação. Ou meu, ou de um colega, ou de um cliente. Eu vejo. E eu tenho que bater valores. O que eu acho certo e que vocês entendam tudo isso? O processo chegou no Brasil, morreu ali. Não. Pode ser, e é normal que aconteça, que você paga os 70 e na verdade custou 72. Mas se o seu despachante aduaneiro te trouxer os valores corretos e te falar, olha, custou 72 porque você mandou entregar a carga num sábado e a transportadora cobra mais, ele está justificando. Está tudo bem por isso. Ou seja, ou melhor, eu te cobrei 70, você deu 68. Por quê? Por conta disso. Os impostos deu menor, o frete internacional, não sei. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o processo não morre no numerário. O processo morre na prestação de contas. Isso é compliance. É analisar custos, um a um. E sim, é um trabalho chato, minucioso, mas é um trabalho nosso. Então, quantos de nós, importadores, exportadores, brokers, etc., fazemos isso para todos? Compliance é isso. Não tem aquele negócio, vou mandar para um banco analisar, vou mandar para o compliance da empresa. Não. Você já está fazendo todo o balanço do processo. Nossa, Thiago, compliance é balanço? É.
Compliance nada mais é do que o seguinte, você está acompanhando valores, entrada e saída. O quanto foi estimado, o quanto chegou e o quanto foi pago efetivamente. Isso é compliance. Então, gente, vamos pensar por A mais B. Quantas vezes a gente não vê processos de importações todos os dias? Eu mesmo vi isso. Eu via, chegava processos gigantescos de um calhamaço assim de papel para analisar. Custo por custo, eu ia vendo, ia ticando, e quando tinha dúvida, voltava com o despachante, voltava com o interveniente. Tá errado, tá certo, não sei o que, tô na dúvida. Isso é compliance. Ou então, nossa, vou fechar o processo de importação lá com o meu exportador na China. Ele me fala um valor por e-mail, sei lá, ele fala $3 o valor do produto, e quando ele vai embarcar é $3,50. Tá errado. $3 é $3. Quando você tem formalizado isso, principalmente por e-mail, formalizou por e-mail, é isso. Compliance, ele começa dessa questão, formalizações. E não adianta dizer, liguei para o exportador, ele baixou o preço, você não formalizou? Desculpa, é palavra por palavra. Compliance não funciona palavra por palavra, funciona com formalizações. Na verdade, gente, tudo em comércio exterior funciona por formalizações. Nada mais, nada menos do que um pedido de compra é uma formalização. Uma proforma é uma formalização. Se o processo começa com uma formalização em proforma, isso é compliance. Então vocês entendem que muitas pessoas estão falando que é necessário fazer o compliance do processo de importação. Concordo. Mas na grande verdade, o que é necessário, mesmo que seja feito, é ticar valor por valor. Acompanhar valor por valor. Por que o meu despachante aduaneiro está me cobrando R$2.000 a mais no processo? Ah, porque, peraí, putz, o frete rodoviário ficou a mais. Ou então, eu paguei o numerário a R$5,50 e no registro foi R$5,55. Vocês entendem que existe essa margem? Isso é compliance. Análise de custos, entrada e saída. Análise de processo, entrada e saída. Análise de pré-custos versus resultado. Versus o quanto foi aquilo. Isso é compliance. Na exportação, mesma coisa. Nossa, então não vou ter custo? Gente, pensa uma coisa. Tudo que é voltado à importação e tudo que é voltado à exportação, tudo que é voltado a Comex, se você começar a comparar custos frente investimento, e tudo que for aquilo for realmente investimento, e eu falo isso nas minhas aulas, investimento nada mais é do que o seguinte: trouxe uma carga a 70 mil, vou vender essa carga a 120. Investimento. Trouxe uma carga a 70 mil, está morrendo no meu estoque, eu não consigo vender por nada. É custo. Exportei uma carga a 70 mil e lá na frente o meu cliente vai precisar da mesma porque ele vende isso a 110. Investimento. Exportei uma carga para o meu cliente, ele me pagou, mas ele não voltou a me procurar. Custo. Nossa, Tiago, como assim? Digo, se o seu cliente volta a te procurar, ele vai investir, ele vai te pagar, ele vai querer mais a sua carga. Se ele não volta a te procurar, custo. Ou ele achou outro. Então, vocês entendem que compliance é exatamente todo esse jogo de valores, aqui e ali, pagos aqui e ali, pago para o interveniente tal, ou pago para o broker, ou pago para o agente de carga, ou pago para o importador, para o despachante. Isso é interveniente. E isso é compliance. Nada mais do que isso. Então, fuja um pouco dessa ideia de palavras bonitas que existem nos LinkedIns da vida. E entenda que nós fazemos compliance há 20, 30, 40 anos, acompanhando o processo de importação e exportação. E isso está no nosso DNA, está no nosso sangue. Nós, analistas, auxiliares, assistentes, nós que trabalhamos com o comércio exterior, nós fazemos compliance sim. E está tatuado no nosso cérebro, sempre.
Pensem dessa forma. Você já faz compliance, você não precisa contratar uma auditoria para isso. E compliance serve para tudo, inclusive até para armazém alfandegado. Como assim, Thiago? Explico. Vamos dizer que você, importador, fechou com o armazém alfandegado XYZ. E aí ele não vai mais te dar uma tabela pública, mas uma tabela voltada para suas importações. Só que, no final das contas, quando você põe na ponta do lápis, está cobrando a mais. Você tem que ir atrás dele. Compliance, gente, não é apenas analisar custos na hora da chegada ou na hora do pagamento, mas é você questionar por que esses custos existem. Um a um. E eu garanto para você que todo interveniente voltado para comércio exterior vai te ajudar a esclarecer tudo isso. Sempre, tá bom? Entendam, compliance é nosso. É uma característica nossa. Você não precisa falar com o dono da sua empresa, o CEO da sua empresa, para contratar uma auditoria. Você pode fazer auditoria. Tá mais do que claro, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Conex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre para todo mundo conseguir crescer nessa área, que é bem interessante. Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinha de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta que de graça eu estou ali para esclarecer suas dúvidas e um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho sobre Comex, para a gente trocar uma ideia de bastidor de importação e exportação. Convido vocês, tá bom? Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralha esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando fazer compliance em importação e exportação, veja que isso já é uma coisa natural nossa. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula, eu estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.